Não, não. Bom dia de óculos para ver todos vocês. Feliz Natal. Tomara que vocês estejam bem, que tenham passado bem a ceia, com paz no coração e de alguma forma ancorando essa energia crística que a gente sabe que é tão necessária aqui na Terra. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui para gravar. Coloquei, né? Vocês escutaram. Bom, bom dia. Agora eu tô lendo até os comentários. É, chamei a Lurdinha para cá, mostrei lá no vídeo, e os outros dois rapazes. A Flávia vai falar já já o nome do outro, ou vai colocar aqui no chat, se ela estiver aqui. Feliz Natal, em todo caso. E aí, uma coisa importante, que é um campo, né? Então, tudo que acontece aqui, nesses momentos, assim, de começo, fala com todo mundo. Por exemplo, eu sempre tenho uma relação com as velas. Tem velas para diferentes deidades que são todas divinas e são todas Deus, como a gente já comentou em outros momentos. Tem uma discussão no hinduísmo, né, que muitas vezes fala que é uma religião politeísta. E a discussão é sempre para a gente lembrar que ela é monoteísta, ou seja, só existe um Deus. Só que esse Deus está em todo mundo. E às vezes a gente olha e diz assim: ah, não, mas tem Shiva, tem Krishna, tem Brahma, tem. Esse povo, não posso cultuar muitos deuses. Tá ótimo, a gente também não. A gente vê Deus em tudo e todos, ou seja, e anda sempre reverente, porque quem está na frente é o divino. Bom, e eu sempre tenho essa relação com essas frentes para entender um pouco. Às vezes, as velas da passagem queimam mais rápido, as chamas, ou então essas da sabedoria, dos ensinamentos de Krishna, da manutenção, ou seja, para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo. Às vezes, as velas tombam, coisas acontecem. E são comunicações que vão acontecendo. E hoje, por causa do Natal, eu convidei o Vitinho, convidei essa turma para estar junto com a gente, né? E eles entraram, me atrasei, porque a Lurdinha conseguiu subir no pé de Krishna, mas enfim. Aí, nisso tudo, entraram os mestres gatinhos, eu ia colocar os mestres porquinhos aqui também. Só que aí eu olhei no rodapé, eu falei, nossa, esses cabritinhos são mesmo terríveis. Eles conseguiram fazer cocô entre o rodapé e a parede, tipo equilibrado. Horus, graças, Flávia. Filho da Flávia, Horus. E aí, graças, querida. E aí, Feliz Natal. Aí eu fui pegar, né, os cocôs, assim, que é tudo muito sequinho, dá para pegar e colocar para fora, sem óculos, que é um perigo. Aí eu vi que tava uma coisa diferente, assim, era um bolinho, assim, né? Bom, enfim, eu coloquei todo mundo para fora, porque tem uma mestra cobra dentro da sala, enroladinha, dormindo,
fofa, vou mostrar para vocês. Eu não tirei porque ela tá dormindo, daí depois eu vou tirar ela com cuidado. Só um minutinho, que vocês vão entender. Peraí, não acorda agora, bem. Fica aí quietinha. Peraí que a gente vai colocar. Pode dormir, meu amor. Dorme bastante. Então, gente, aí eu tive que tirar eles daqui porque eu achei que de repente o relacionamento não ia ser tão legal, sabe? Especialmente porque a gente já teve um mestre escorpião que conversou intimamente com o mestre Emmanuel e terminou por levá-lo daqui e mantê-lo no nosso coração. O que também é uma lição muito grande quando a gente perde seres que a gente pensa que têm vida longa, sabe? Ou que a gente vai conviver muito. Muitas vezes a gente segura na passagem. E isso não significa que a gente não deve e não precise chorar, porque essas emoções que ficam contidas na gente, elas somatizam nos nossos órgãos. Mas a gente precisa deixar ir, né? E o mestre Emmanuel, eu acredito que esse tenha sido o maior ensinamento dele, o deixar ir, o desapego. Enfim, poderia falar mais disso, eu tenho certeza que em algum momento das nossas reflexões a gente vai falar, porque a morte se relaciona com cada um e com cada uma de nós. E a gente precisa ter o coração aberto para ela, porque não é amanhã que a gente vai encontrar, a gente já está encontrando com ela hoje, silenciosamente, né? Ou seja, a partir da hora que a gente nasce, a gente já não tem, a gente tem um pico na natureza, onde o nosso corpo, e aí, eventualmente, essa morte do corpo físico, a morte das relações, a morte do que a gente acreditava, né, vai acontecendo. Então, eu quero trazer, porque eu acho que a mensagem que a gente tem hoje aqui não é do mestre Cabrito, não é do mestre Porco, não é dos mestres bubalinos, a Angeliquinha também estava entrando na sala, eu digo que já é todo mundo. E eu acredito que a mensagem seja dela. Então, eu quero deixar isso aqui para vocês, porque a gente tem a morte como fim. E a gente pode falar disso em outro momento. Mas eu acredito que a mensagem dela seja transformação. A mestra cobra, ela se transforma, ela troca a pele, ela também, ela vem trazendo essas mensagens subliminares, ou seja, a gente tem na mestra cobra também uma mestra serpente, dentro de outros círculos como a ayahuasca, que a ayahuasca, ela vem como furtivamente como uma serpente, ela vem deslizando do astral, eles dizem, deslizando do céu. E aí, quando ela vem, ela dá o bote. E o bote dela é a orientação. O bote dela é para onde ir, o bote dela é esse despertar. Então, eu vou deixar aqui para vocês, outra vez, no Ocidente, a gente tem a mestra cobra, a gente tem uma relação um pouco distante com elas, de olhar e dizer assim, não quero isso. Se a gente lembrar do Buda, ele se iluminou debaixo da tal da árvore, mas tinha uma serpente também na cabeça dele. Quando a gente fala das mestras serpentes, a gente tem também Patanjali. Então, a gente tem muitas relações diferentes da que a gente tem aqui no Ocidente, aonde elas falam com a gente e onde elas impõem respeito também. Porque você não pode pegar ela no colo. Você até pode num outro momento, mas ainda assim ela tem uma natureza que pode eventualmente ser um portal para a morte que não é fim, para a morte que é transformação, que eu tenho a impressão que fala muito com o que é o que acena o meu coração, com o que é esse campo que a gente está aqui trazendo. Porque a gente trazer mais devoção para o nosso coração, a gente conseguir enxergar mais o divino na vida, especialmente quando a vida aperta, né? Você imagina, o divino, a gente se compromete no caminho espiritual. Uma das lições mais fortes do caminho espiritual é o desapego. E aí a gente pede bênçãos. E, eventualmente, esse divino leva bênçãos. E a gente fala, o que está acontecendo? O que é isso? E é só isso, esse ciclo e esse deixar ir. Então, é importante. E aí eu pergunto para vocês, o que é para deixar ir também? Porque quando a gente estabelece essa devoção, para a gente estabelecer, tem muita coisa que a gente deve também deixar ir, né? Ou seja, como que eu vou manter a devoção se eu continuo, por exemplo, para rezar pela manhã, se eu continuo tendo hábitos noturnos? Hábitos que eu sei que me prejudicam. Por exemplo, comer tarde, por exemplo, beber, por exemplo, fumar, por hábitos autodestrutivos.
Como é que eu quero desenvolver a devoção? Então, tem muito desapego que a gente precisa deixar aí para que a transformação aconteça. E existe um lugar de muito discernimento também, que cada um tem que fazer esse estudo fino, é uma pesquisa, é uma investigação pessoal de qual é o benefício do hábito autodestrutivo que você tem. Então, por exemplo, se você fuma, se você come muito, se você, o que quer que seja, pornografia, tem muitos caminhos que a gente precisa olhar. Se a gente olha para isso e diz, putz, porque a gente sabe que é ruim, só que momentaneamente aquilo dá um prazer para a gente que é um respiro. Eu costumo falar para quem fuma que eu gostaria muito que todas as pessoas fizessem cursos de pranayama, porque quem fuma quando está nervoso está respirando. A pessoa está respirando. Então, agora, ou seja, qual é o respiro que se encontrou? Foi esse. Mas é um pranayama. É um pranayama que está colocando fumaça para dentro do pulmão, ou seja, não é o adequado, dava para fazer de outro jeito. Mas entende? Ou seja, tem um benefício em um hábito autodestrutivo. E quando a gente sabe que não deve fazer, a gente ainda está apegado àquilo que dá o prazer imediato, que dá o alívio imediato. Então, outra vez, é um estudo fino, quando a gente fala do desapego, outra vez, uma lição espiritual tremenda, e essa transformação que precisa acontecer dentro para a gente enxergar o divino em tudo. Quando a devoção acontece, mesmo quando a porta fecha, é assim: você está andando, a porta fechou, você não tem fé em nada nem ninguém, você fala. Outra vez, isso aqui nada dá certo comigo, esse mundo tá perdido, esse não sei o quê, não consigo ir para frente. E quando você tem devoção, a porta fecha, você olha e diz: "Ah, recebi um livramento." Entende? Ou seja, só que isso é um lugar do coração. Porque o que está acontecendo está ali para todo mundo. Agora, a nossa interpretação da realidade depende do quanto a gente tem entrega no nosso coração e o quanto a gente está disposto a deixar aí. A gente leva e fala: tá bom, eu queria essa porta, mas essa porta está fechada para mim, então eu vou continuar. E tem tantas dessas portas que vão acontecendo. E tem portas que a gente pensa que são definitivas e são simplesmente caminho para outros lugares ainda, né? São corredores, não são destinos. Corredores onde a gente acessa outros lugares. Então, outra vez, eu acredito que essa mestra cobra tenha bastante para falar para nós, e eu deixo essa reflexão com vocês, já que outra vez, hoje é um dia de Natal, e eu queria, né? Ou seja, na minha, né? É o que quer e o que a vida quer. Na minha Falei, vou levar um mestre animal para dar uma mensagem. A vida falou claro, colocou uma mestre cobra dentro da sala de tirar todo mundo. Então, tudo bem, essa já é a mensagem. Quem sou eu? Então depois eu resolvo isso para tirar daqui. E aí, gente, deixa isso no coração, por favor, também, para a gente não, como a gente já falou ontem, né, não colocar Deus em um lugar e tirar ele de outro, ela, né, esse mistério. Ver sempre com essa é a devoção, é isso que a gente quer, isso deixa a vida leve. Sabe? A gente, às vezes, tem até iniciações por doenças. Às vezes é uma doença que leva alguém a encontrar algo maior na vida. E se a gente julga só a doença ou só o diagnóstico, a gente pensa que aquilo é alguma coisa ruim. Então, a devoção é um lugar de entrega também, não é só de desapego, é um lugar de entrega. O desapego daquilo que a gente quer para aquilo que o divino quer. E essa entrega para que ele quer também. A gente entender sempre que a gente vê o fio da teia, mas a gente não vê a teia toda. E isso é tão bonito que a gente consiga perceber, sabe? Perceber com o coração. E esse é o lugar, de novo, que a vida vai ficando mais tranquila. Não é porque a gente olha e diz assim, putz, agora não tem mais problemas. Tá aí. Encarnar é isso. A gente suma sempre lembra, assim, cada vez que vou para a gente suma e falo, não, gente, não está acontecendo isso. Tudo bem, tem uma solução prática, mas tem um contexto prático. O contexto prático é que é Sansara. Então, em alguns lugares vai apertar e outros vão afrouxar. Perfeito. E tem uma solução prática, ou seja, o que você precisa fazer com isso? Agora faz dentro de um centramento que, terminando isso, começa alguma outra coisa. Então, deixa isso sempre no coração, porque esse é o começo da devoção, e veja o que essa mestra cobra, essa mestra serpente tem para dizer para vocês, inclusive sobre a desconstrução do que o mestre animal tem para dizer. Se a gente olhar para o demônio, o arquétipo do demônio tem casco e tem chifre. Não é curioso isso? Que a gente tenha colocado um casco não, cascos e chifres nos demônios. Quando seres que manifestam de cascos e chifres, pelos, penas, enfim,
São o quê? Angelicais. Quando a gente está perto do mestre animal, agora é curioso que a gente tenha feito esse arquétipo no inconsciente coletivo, e aí não à toa normalização. O que eu quero do demônio? Eu quero distância, eu quero fechar a porta, eu quero que ele morra, que de alguma forma ele seja exorcizado. E aí no inconsciente coletivo existe um arquétipo que a gente de alguma forma, ou seja, quem mais tem casco e chifre? Ah, então a gente pega os mestres cabritos, a gente pega as mestras ovelhas, as mestras vacas, os mestres búfalos, e a gente tranca eles também numa porta, ou seja, que a gente fala, eu não quero ver aonde eles são, eu não preciso me importar com o demônio, ou seja, quem quer aqui se importar com o demônio? E esse é o estudo da sombra também. Então tem vários lugares para a gente navegar, e essa navegação é proporcional ao quanto a gente suporta ir fundo. Então aceitem isso também, aceita mergulhar no fundo. Aceita a vida, ela tem um lugar que é a praia, que é um lugar da futilidade, do raso. Ela tem uma dificuldade para a gente quebrar a arrebentação, ou seja, sair desse lugar ilusório do mundo, daquilo da diversão, do prazer, da segurança, aquela praia que acontece ali. É difícil, essa é a iniciação, é difícil para a espiritualidade. E quando chega na espiritualidade, não fica nadando no raso da espiritualidade, vai no fundo, e no fundo tem a sombra, e na sombra tem a libertação. Então, existe um caminho bonito de luz, mas esse caminho bonito de luz não exclui a sombra. Então, mergulha, tem muitos significados em tudo isso. Bom, retorno. Nossa, vi várias agora mensagens. Espera só um momentinho. Inclusive a própria, desculpa, Luma, perdão, não tinha visto. Inclusive a própria serpente do conhecimento foi demoníaca por certas religiões. Total. Não por acaso a união dela com Eva. Tão verdade, a gente ainda tem esse arquétipo também, meu Deus, tinha esquecido desse tão fundamental. Teria retirado de nós o paraíso, mas que paraíso era esse adormecidos e sem o conhecimento? E ainda, Loma, tão perfeito isso que você lembrou, ainda uma mulher. Ou seja, o feminino leva para o demônio. E isso a gente está desconstruindo isso agora. Agora. Olha só, ou seja, quanta coisa tem para a gente olhar. E esses arquétipos estão no inconsciente das pessoas. A gente aqui tem o benefício e o privilégio de conseguir falar a respeito disso, de conseguir organizar isso, até intelectualmente, para digerir, para decantar. Agora, quantas pessoas, ou seja, tem ali no inconsciente, ou seja, o feminino. A Jetsuma tem uma passagem divertida que ela foi, não é divertida, na verdade, porque eu acho ela divertida, mas que ela foi no mosteiro e aí os homens, os monges, né, do mosteiro falaram para ela, olha, só que você precisa passar várias fitas no seio, né, como se fossem mantos, por baixo do hobby de monja, para ficar reto, para não dar para aparecer o seio, ou seja, a curva do seio, natural de uma mulher. E aí ela perguntou para o monge, eu falei, mas vem cá, se o problema é seu, por que que eu tenho que esconder? Eu, de novo, eu acho ela divertida, mas não é tão divertida a situação se a gente parar para pensar no enraizamento. E é isso que está acontecendo, e muitas vezes no Rio de Janeiro, a gente já teve algo que aconteceu por aí, que a gente tinha um vagão exclusivo, né? Para defender, então, ou seja, mas a gente não entende isso. Peraí, então a gente vai, né, colocar, a gente não soluciona o problema e a gente ainda coloca a vítima num lugar onde ela está acuada. Não é isso que a gente quer. Então, a Loma trouxe um ponto importante aí, um ponto que também fala do feminino, e o feminino também está ligado, tristemente, ou seja, nesse contexto, a intuição e a tantos lugares sensíveis que a gente também tem perdido. Então eu deixo aqui, eu sei que a gente tem um público de gênero mulheres, mas a gente não pode maior, a gente tem homens aqui também, mas a gente não pode esquecer que esse feminino também foi ferido nos homens que terminaram vendo essa intuição de um jeito negativo, se trancando do coração, achando que a sensibilidade era fraqueza, e isso causou também dores profundas nos homens. Então, não é uma coisa que a gente só coloca num gênero, é algo muito maior que precisa ser estudado de novo e desconstruído. Então, essa transformação. Ai, meu Deus, a mestra Cobra andou. Onde ela foi? Ela está indo para o altar de Kali. Parece que eles sabem mais do que eu como configurar as coisas. Mas tudo bem. Tá bom, filha, fica aí. Então é isso. Então, gente, de ontem eu deixei uma reflexão para vocês. E parece que ela vai subir mesmo. Ela está querendo subir para o altar de Kali. Curioso. Tá bom.
Vamos deixar ela lá quietinha, né? Peraí, deixa eu só pensar se eu preciso fazer alguma coisa. Decidir qual é a direção dela, né? Para não me distrair aqui se ela vir falar mais assim pertinho de vocês. Deixa eu pensar. Eu acho que é bom que ela fique na sala para ela não picar ninguém lá fora. Só um momentinho que eu tô pensando aqui no melhor que fazer, porque estão lá fora. Ela tinha que ficar aqui dentro, para não colocar ninguém em risco lá fora, entendeu? Deixa eu ver se ela volta a dormir só um instantinho. Ela tá. Espera só um minuto. Deixa eu só trocar aqui, que daí dá. Cadê? Opa, aqui. Enfim. Certeza que ela fica aqui, desculpa a interrupção. Acabou a reflexão dela, ela vai embora, né, gente? A gente começou a falar da outra coisa, ela falou: bom, acabou o meu assunto, eu tô indo embora. Eu tô pedindo para ela, por favor, que a gente já aprendeu a lição com o mestre Manuel, para ela, por gentileza, ficar ali quieta, que ela não precisa picar ninguém. Que bom, ela tá levantando a cabeça. Bom, eu vou olhando para lá e olhando para cá. Se ela ameaçar sair, daí eu faço outra interrupção. Peço desculpa para vocês, mas é só porque tem os mestres cachorros têm alguns gatinhos parados bem na porta. E eu não gostaria que eles se encontrassem. Bom, tô olhando. De ontem eu deixei uma reflexão sobre o jejum. E eu sei que às vezes existe uma certa insegurança sobre o jejum. Eu vi algumas sugestões no grupo também. Lembro vocês que tem um jejum bastante importante também para a gente lembrar, gente, que é o jejum. Nossa, o que que eu fiz? É o jejum de celular. Não do celular do jeito que a gente está fazendo aqui, de todas essas reflexões, ou seja, tudo é igual uma faca, né? Ou seja, você põe na mão de um assassino, você corre. Você põe na mão de um médico, você está doente, você corre para o médico, né? O bisturi. Então, esse lugar de como a gente tem usado as coisas fala muito do nosso discernimento, da nossa sabedoria. Quando a gente olha para a rede social, a gente vê que a gente não tem nenhuma das coisas né? Ou seja, exuberância, vamos dizer assim. Então tem que tomar um pouco de cuidado. E então é um jejum que eu também sugiro. Ah, Patrícia, mas eu preciso manter contato com a minha família que mora em Marte. Tudo bem, ou seja, mas você não precisa estar lá atento. E lembrar sempre que se alguém tem uma emergência, a pessoa liga. No meu tempo era assim, não tinha, ou seja, celular o tempo todo, a pessoa ligava. Hoje, para ligar para alguém, você tem que ser íntimo da pessoa. Ou seja, é uma ligação, gente, não é uma relação sexual, ou seja, é só ligar. Então, ou seja, se tiver alguma questão, confiar que a pessoa vai ligar, ou de repente coloca onde é mais próximo, e fala qualquer coisa me liga, que eu tô com restrição no celular. E isso, óbvio, tudo bem, tem o meu trabalho. Cada um vai saber fazer de um jeito que tenha, de novo, um pouco de sabedoria e discernimento. Mas é um jejum importante também. Será o meu jejum, a Luma comentando pela manhã, apesar de criar conteúdo, exatamente. E isso, o criador de conteúdo tem, a gente discutiu um pouco disso também, né? E daí entra num lugar de ansiedade também, porque precisa postar e precisa estar tá sempre pensando no que capturar, no que fazer. Mexe com a gente. Então é um jejum também importante da gente pensar. Também no jejum, a gente pensar que a gente vai estar fazendo alguma coisa que depois, isso é uma coisa boa, ou seja, é um tapas, é uma austeridade, a gente está de alguma maneira lapidando a gente, é o fogo da transformação, né? Tapas é um lugar de fogo, é um lugar de queimar, é um lugar da devoção, é um lugar de iluminar, todos esses contextos que a chama tem. Então é algo que a gente quer manter depois, manter, ou seja, então não vou mais usar o celular. Não, você vai usar o celular, só que você vai usar num contexto de discernimento, né? Você vai ter um pouquinho mais de olhar crítico. A gente não precisa estar pendurado no celular o tempo todo. A minha mãe tem quase 80 anos, ela está aqui. Ontem eu conversei com o Vitor, eu falei, eu vou jogar o celular dela dentro d'água. Eu falo, como que pode? Uma mulher, uma senhora de 80 anos. Eu falei, para com isso. Não, como que é? Como que eu tiro foto? Como que não sei o quê? Como tudo bem, ou seja, vai na cabeça de todo mundo, do jovem, da pessoa que é mais madura, da gente. É um troço, como o Beron diz, é uma máquina. Ela continua lá embaixo do altar de Kali. É uma máquina de abduzir gente. Então tem que tomar cuidado. Então é um jejum importante. Jejum de alimento. Depois da meditação de hoje, para a gente não se prolongar dentro de um lugar sem fim,
Quem quiser me fazer perguntas específicas do jejum, aí eu vou terminar a meditação e vou continuar aqui. Para a gente simplesmente endereçar, não, olha, eu queria fazer, mas eu tenho medo de cair dura, eu cair duro no chão, não conseguir. Eu gostaria de fazer, mas então sempre lembrar, ou seja, é um voto, não é de faquir, é uma austeridade, é algo bom para gente, sabe? E para a gente se superar também, tem vários lugares. Então, quem tiver dúvida, quem quiser fazer jejum de alimento, especificamente de restrição, mas restrição severa, ou seja, ou só passar para o líquido, ou tirar todo dia até o dia 5 o café da manhã, ou a janta, ou. Por favor, vamos conversar depois, só para ter esse lugar. E aí eu vou deixar aberto também para que vocês. Eu vou estar sempre olhando o portal falante, onde a gente pode se comunicar, para que se tiver alguma coisa, a gente também ali se falar. E quem tiver nesse lugar mais restrito, a mesma coisa que a gente falou do celular, liga, me liga direto, vocês têm meu telefone, ou seja, no grupo tá ali. Liga porque eu tô um pouco distante, eu tô nesse jejum de celular nesses dias e em outros tipos de jejum, porque a gente voltou. A gente tinha que precisar se regenerar um pouco e a gente usou esse momento que minha mãe tá aqui para fazer um lugar de família. Mas precisou, por favor, liga para a gente ter esse lugar de. Olha só, a Monique comentando, tirou o açúcar por 24 horas e fazer mais vezes. Não comi rabanada nem panetone. É isso. E isso prova para a gente do quanto de lugar que a gente acaba caindo e não precisa ir. Então, jejum de pão. Tem muitos jejuns que a gente pode fazer. Então, quem quiser o de restrição, por favor, comenta. Daí eu vou pedir para quem pensou em qual vai ser esse jejum, que, por favor, coloque no grupo, não para o outro olhar e julgar, mas para você assumir um compromisso no campo, o que também é importante. Faz sentido? Ou seja, a gente coloca ali e a gente inspira o outro também, porque quando a gente coloca o jejum que a gente está falando, o outro fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Igual a coisa do celular, que está na nossa mão o tempo todo. Virou um anexo do corpo humano, o celular, né? Então, a gente olhar para isso e ter essa tranquilidade no coração, de falar, nossa, eu não alcancei olhar o que meu irmão, que minha irmã falou, mas agora aqui no grupo, e quem coloca, né, ou seja, de alguma forma se compromete com aquilo de uma maneira pública, né? Quando a gente põe para fora, fala, eu sou isso, ou seja, eu sou vegana, eu vou tirar o açúcar, eu vou tirar o pão, ou seja, é firmar um ponto, realmente, ou seja, não é uma coisa que você está ali nas suas entranhas discutindo com você. E, obviamente, pensar sempre que o seu voto beneficie outros seres, que não seja só uma coisa para você. Dificilmente algo que a gente vai ser melhor vai beneficiar só a gente. Deixa eu falar, eu preciso fazer terapia porque eu tenho questões. Você vai beneficiar os outros com a sua terapia também, pode ter certeza disso. Então, outra vez, quem quiser isso, por favor, ou seja, quem quiser alguma elucidação, partilha. Depois do término da meditação, vou ficar por aqui, alguma coisa em torno de meia hora. Ou seja, a gente só sentiu, só quero ouvir vocês, porque eu sei que, especialmente quem quer fazer o primeiro jejum, nem que seja falar, olha, até o dia eu vou fazer jejum intermitente, o que quer que seja, ou seja, ou ideias, eu estou aqui para compartilhar. O meu pai praticava jejum, eu comecei a praticar jejum com 27 anos, tive uma orientação da Jetsuma sobre a suspensão, que é importante falar aqui também, ou seja, tem restrições no jejum, e tem também elaborações no jejum que podem ser feitas. Eu recebi essa orientação e agora estou voltando no jejum pelo xamã, mesmo por uma orientação de um orientador mais próximo desse momento. Então, outra vez, terminando, a gente fala disso. Por favor, deixem no grupo, e daí para a gente começar esse momento, ou seja, onde a gente realmente vai assumir algo de limpeza, de austeridade, eu vou propor para nós, para que a gente se limpe por dentro. Então, vou falar de um conceito da yoga aqui, que Jesus também fala, que a gente não pode esquecer que hoje, ainda que seja um aniversário fabricado, é o aniversário dele, ou seja, esse portal está aberto dentro da força crística desse mestre Jesus, que é tão importante, independente de qualquer espiritualidade. E, só um momentinho, que tem alguém ali pensando o que fazer. Bom, pelo menos ela está dentro da sala, agora eu já fico mais tranquila para conduzir a meditação, ela está para cá. Não está saindo para encontrar com ninguém. Então, essa limpeza, Saucha, que eu estava comentando antes, que são algumas, a gente tem observâncias na yoga, mas elas não são diferentes de observâncias que a gente tem em outros lugares. Eu não sou uma professora de sânscrito, então quem quiser a pronúncia correta, por favor, estude sânscrito.
Não é o meu objetivo não é falar a palavra correta, mas é trazer o conceito para nós. Então tem a limpeza do corpo físico e tem também a purificação do que vai dentro. A gente, quando a gente pensa em comer, a gente pensa no estômago, no que digere ali. Mas quando a gente pensa, por exemplo, você pensa alguma coisa freneticamente, aquilo gera ansiedade, não gera? E a ansiedade às vezes gera medo, não gera? E a gente, de alguma forma, não está metabolizando aquele medo, por exemplo, nos rins, e os rins guardam energia vital, então eles comprometem a energia vital como um todo. Então a gente não come só comida, gente. A gente come também o que a gente pensa e a gente come também o que a gente sente. Isso precisa estar claro, translúcido para nós, porque isso vai motivar a gente no voto que vocês vão fazer, que eu também vou fazer, ou seja, nesses dias, vai ter um momento que a gente fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Lembra a motivação. Você está fazendo isso e aí completa a frase você, sabe? Então, essa purificação, como que limpar o corpo, a gente é muito criterioso com isso, né? A gente fala, não, não posso sair de casa sem escovar os dentes, não posso ir para tal lugar sem tomar banho, ou cheirando mal, o que quer que seja. E a gente não vê como que a gente está por dentro, né? A gente põe isso para fora como um lugar estético de projeção no mundo. Como que a gente nota quando a purificação está acontecendo? Um fator assim muito claro é o drama desaparece, ou ele vai diminuindo. Então, coisas que você dramatizava antes, como, por exemplo, é muito comum a nossa relação com os antepassados, com pai, com mãe, isso vai de algum jeito suavizando, porque a gente vai entendendo que é um encontro entre espíritos. Papéis que estão cutucando em nós lugares de cura e de aprendizado, né? Então, o drama vai diminuindo de várias formas. A perda não vai causando tanto impacto na gente, porque a gente não está mais vivendo com a mão fechada. Jitsuma também tem uma frase que eu gosto bastante, o ensinamento, na verdade, né? Ela fala que a gente não consegue beber do rio da vida com a mão fechada. A gente precisa abrir a mão para beber. Né? Então, quando a gente também passa por perdas na vida, sem tantos dramas, isso não significa que a gente não vai se emocionar, mas a gente vai deixar ir. A vida tem uma força, gente, a gente sabe disso. E até certo ponto a gente consegue medir com ela. Agora tem outros pontos que ela determina a direção. E essa direção por variáveis que a gente já falou do Dharma, do karma, do nosso, de quem está do lado. Então, a gente purificar, a gente limpar esse corpo, submeter o corpo ao fogo da transformação, que é tá, transformação, olha só, pronto, cadê? Ponto aqui dentro. O fogo da transformação, que é a mestra cobra, de novo, como que a gente mede que isso está fazendo? E, primeiro, quando a gente começar a ter dificuldade no voto, o voto vai mostrar a mente da gente. É importante a gente notar isso. Então, se coloquem como testemunha disso tudo que está acontecendo, sabe? Porque, por exemplo, na escassez, a Monique falou do açúcar. O açúcar, ele tem um efeito de anestesiar a gente incrível. E esse, de novo, esse é o benefício, né? Porque a gente sabe que comer açúcar não é bom, e a Monique está aí comentando, ou seja, parou o açúcar. E aí, quando vem a escassez, quando vem aquele momento que a gente diz, a escassez no sentido de uma crise onde você quer o benefício daquilo. Se você estiver atento e atenta, você vai ver sua mente. Você vai ver os seus apegos, você vai ver os seus medos, você vai ver o seu nervosismo, a sua ansiedade. E é isso que a gente quer. Então, a primeira coisa é como se tudo viesse à tona, sabe? Como se emergisse do fundo tudo aquilo que a gente precisa olhar. E aí, firmeza para olhar, porque vai chegar a um lugar de sombra aí também. Então, firmeza de olhar e de ter noção que quando a gente faz algo nessa proporção, o divino desce para amparar a gente. Então, chama esse apoio também, sabe? Nossa, difícil parar com isso. Nem que seja, por exemplo, o queijo também é um apego muito grande. O queijo tem gordura também. A gordura também tem um efeito de anestesiar. E a gente anda muito tenso. Outra vez, olha o celular, a quantidade de informação. A gente não foi feito para processar essa quantidade de informação. Não foi. Não, não dá, ou seja, vai entrar em algum tipo de pânico. Então, lembrar lá atrás de por que está fazendo isso, vai motivar, mas ver o que está mostrando.
e segue para que a gente consiga purificar. Como que é que isso vai ficar na vida cotidiana? Então, por exemplo, se você fizer um jejum de água quente, vai falar, até o dia 5 eu não vou mais usar água quente para escovar os dentes, lavar meu rosto, tomar banho. Você vai ver se você reclama, se você solta, como que é a tua reação. Entendem isso? Ou seja, como é maior do que simplesmente o que está na frente, e cada uma precisa estar atento. Então, o que eu vou sugerir hoje, na nossa meditação, é só um lugar de purificação do lado de dentro, da gente visitar o nosso corpo com a força desse campo, que quando a gente invoca num campo, não tem, óbvio que eu sou íntima da yoga, mas dentro do campo tem as egrégoras que vocês chamam. As egrégoras dos extraterrenos, por exemplo, como a Ana Paula vem em Ancora aqui também, entre outras pessoas que estão aqui. A Beth traz um lugar cristão, sem dúvida, mas ela traz uma força de terra da Umbanda também junto com a gente. Cada uma de vocês, cada um de vocês, traz um campo além daquilo que a gente está vendo. Só um momentinho que a Monique comentou alguma coisa, não quero perder o comentário que depois sai. No Rio tá impossível, a água tá vindo quente mesmo com o chuveiro desligado, verdade. Verdade. Para vocês, na verdade, não seria um voto, né? Seria algo, seria um alívio, seria bom karma que a água viesse, enfim, entendi. Tem que saber olhar isso também. Então, gente, tem que olhar como que vai conseguir fazer isso. Então, gente, a gente colocar esse olhar do lado de dentro, onde o campo está vindo não só com a egrégora de quem está aqui falando com vocês, mas a egrégora que vocês têm. Ou seja, vocês estão trazendo. E quando a gente coloca todo mundo no mesmo campo, a egrégora do irmão vai de algum jeito ajudar aqui. E aqui a gente tem força da natureza, porque a gente tem os mestres animais. E tem muitas curas e muitos lugares místicos e bonitos que foram tirados de nós em função da Inquisição, do medo que colocaram na gente para a gente ser temente a Deus. Então, é um lugar onde a gente está humilhado e não humildado para conseguir chegar diante, humildada, chegar diante dessa força divina. Então, eu vou propor para nós para que a gente visite um pouco as nossas emoções, os nossos pensamentos, pensando que isso também no Tapas vai purificar. Ou seja, os nossos órgãos, as nossas articulações. Tem gente aqui que já não está conseguindo dobrar, tem gente que está travando, tem gente que está com dor. E isso tudo são emoções que estão grudando no corpo. Entendem? A gente pode fazer um processo sem ser um abismo do envelhecimento. A gente não precisa ter algo que seja bom, eu fui até aqui e aqui eu caí. E especialmente, ou seja, nas mudanças de ciclo, como a menopausa para nós mulheres, e para os homens também mudanças, ou seja, a vida, o corpo físico está ali o tempo todo falando desapega, porque isso aqui não é para sempre, nesses infinitos ciclos que vêm e que vão. Então, eu vou propor essa meditação para nós, para que a gente comece esse propósito hoje. Aí, outra vez, terminando a meditação, eu convido quem quiser ficar, quem quiser me fazer alguma pergunta, alguma partilha dentro do jejum de restrição alimentar e não simplesmente tirar o queijo, por exemplo, que é algo que eu realmente recomendo aqui, sugiro que seja algo que a gente realmente consiga fazer. Quem sabe o jejum seja um jejum de falar a verdade do jeito que é para o outro, porque a gente precisa. Nossa, tem alguém aqui que está andando na sala inteira que a gente precisa ter, às vezes, mais paciência com o outro, então a gente precisa ter um jejum de julgamento. Então, se o outro fala para nós, eu como carne, daí a gente prepara o de direita e para atacar. Então, de repente, a gente ter um jejum dessa agressividade, não que não seja edificado em verdade o que a gente pensa, mas a gente tem que saber entregar para o outro a mensagem de alguma forma que ele consiga digerir, né? E quando a gente é provocado em alguns lugares, a gente quer falar do jeito que a mensagem está no nosso coração. Então, precisa de discernimento para tudo isso. Então, a gente vai propor isso. Deixa eu só ver se essa senhora aqui. Ah, ela continua indo pela sala. Mas pelo menos ela parece que aceitou a minha sugestão de ficar na sala e não sair, só para não atrapalhar a meditação, não interromper. Que bom. As palavras têm poder, né? Eu realmente pensei, hoje falei, vou colocar o mestre animal para dentro da sala, mas eu não imaginava que seria uma mestra cobra. Maravilha, tá andando aqui. Deixa eu só ver para onde ela vai.
Parece que é que ela tá num lugar que ela pode mudar, vir aqui para mim. Eu não queria uma relação tão íntima com ela, mas eu quero que ela fique dentro da sala e isso parece que ela aceitou. Bom, se você puder ficar quietinha só para meditação também, eu agradeço. Vamos confiar, né? Então é isso. Vou pedir pra gente alinhar a nossa coluna. Beth comentando, foi bem difícil na reunião familiar, abraçando o jejum das palavras. É isso aí. E aí, geralmente, a gente vê saco chacota também, né? Daí vem aquele lugar dentro da gente de querer falar que não é para ninguém ridicularizar a gente. Daí, enfim. Daí, se você colocar política no meio, então vai todo mundo para delegacia na noite de Natal. Então, precisa realmente de um lugar de muita paz e tranquilidade para que a gente protagonize alguma força divina. Então é isso, gente. Eu vou colocar aqui a nossa meditação. Peço desculpa pelas tantas interrupções, mas é que realmente é uma convidada ilustre, né? Então a gente precisa ter assim, um certo lugar de atenção. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por a gente, não só no dia de hoje, e nesse propósito, a gente está conectado a um campo e está se trabalhando nesse campo de uma maneira tão bonita, tão pura. Eu vejo tantas transformações no nosso encontro, já são anos do portal, então tem pessoas aqui que estão há muito tempo, tem outras que chegam agora. Às vezes eu não tenho uma relação íntima, porque eu não consigo ter relação íntima, está tudo tão intenso sempre, mas isso não significa que eu não tenha um olhar no meu coração por vocês e de alguma forma não vai estreitando no meu coração essa relação que a gente tem aqui virtual, que eu sempre rezo que em algum momento a gente possa se abraçar, ainda que momentaneamente, que a vida não seja tão tumultuada, a ponto da gente poder sentar, conversar, trocar um pouco mais. Mas por enquanto, enfim, é o que a gente tem aqui e eu sou muito grata por isso. Alinhar nossa coluna. Pedir para a mestra cobra participar também, por favor, para eu poder me concentrar. Fechar os nossos olhos, respirar profundo. A respiração que inspira como um túnel que se abre imediatamente. A força crística trazendo para a terra seres divinos repletos de misericórdia que esperam apenas a disposição do ser humano para ascender, para subir. E para subir precisa descer. E essa inspiração para levar para cima, leva para baixo, num corredor estreito, quase sombrio. Lembra que você não vai só. E esse corredor estreito é também o corredor da sua própria garganta. Você vai adentrando a tua região entre o chakra básico, a base da sua coluna, até a sua garganta. Você vai navegando os teus próprios órgãos. Olha para eles. Olha para eles com seu terceiro olho. O seu estômago você não trata só pelo que você come. Você trata também tendo tempo para digerir. Se você comeu demais uma emoção por muito tempo, como por exemplo o nervosismo, você precisa de tempo para digerir esse nervosismo e talvez esse tempo seja um retiro. Talvez seja uma prática mais solitária, mais silêncio. Precisa decantar o que chega, sem enterrar o que chega com mais emoções, mais conhecimento, mais funções, atividades. Navega essa escuridão dos teus próprios órgãos, observando o teu fígado. Veja o tecido dos seus órgãos como eles estão. Os tecidos precisam de espaço, precisam de flexibilidade. Se a sua fáscia, se o tecido conjuntivo é tenso,
vai tensionar também esses órgãos. E esses órgãos, portanto, que estão por aí ligados também ao sistema endócrino, a glândulas, não vão conseguir secretar, não vão conseguir fazer o trabalho que eles precisam fazer. Porque o movimento está em toda manifestação. Portanto, agora navegando essa escuridão do que se pensa e do que se consome do que pensa, do que se sente, do que se consome, do que se sente. Vai com a luz do prana da tua respiração, iluminando o seu interior. Os teus pulmões. Os teus pulmões foram feitos para respirar. Só que para respirar, essa caixa torácica precisa se abrir. Através da musculatura que precisa aprender a contrair, mas também relaxar. E se ela só se contrai, ela é tensa. E se ela é tensa, ela não permite a expansão dessa caixa torácica, o que faz com que esse pulmão não respire fundo, e quando não se respira fundo, não se tem paz. Libera, portanto, não só os teus órgãos e as emoções, mas libera também esse tecido. Esse tecido é como um lençol. Um lençol que precisa estar limpo de toxinas. Percebe o teu fígado, os teus rins, a tua vesícula. E na força desse campo, com o auxílio dos seres divinos que, por misericórdia, chegam aqui para purificar os pensamentos, para purificar as emoções. E dessa forma limpar o corpo físico, para que cada um e que cada uma se desobstrua do que impede a conexão com o divino. Na força desse campo, na companhia desses seres, senta a tua alma de fora do teu corpo físico. Com o auxílio desses seres, da tua terceira visão, do teu merecimento, olha o teu corpo físico de fora. Lembra que você é o espírito dentro desse corpo. Esse corpo é a roupa do seu espírito. Com o auxílio desses seres, na misericórdia dos irmãos da espiritualidade, que aqui estão para amparar as curas, a compreensão, o entendimento. Olha do lado de fora. Com as tuas mãos espirituais, não do seu corpo físico, com as suas mãos espirituais, dirigidas por esses professores e médicos, curandeiras, forças da natureza, com as suas mãos conduzidas por eles, as suas mãos espirituais, olhando o teu corpo físico de fora, organiza o teu esqueleto. Atua nas vértebras da sua coluna, que andam pressionadas, pinçando nervos. Distancia as vértebras. Agora navega as tuas articulações, desde os dedos dos seus pés. Com as suas mãos espirituais conduzidas pela espiritualidade, afasta
os ossos dos dedos dos seus pés. Você precisa caminhar com firmeza e afastando esses dedos dos seus pés, os ossos. Você libera também os seus antepassados. Você precisa caminhar com firmeza, mas nem por isso ferindo a terra e os seus ancestrais. Solta dos seus pés os seus ancestrais. O julgamento do que eles podiam ter feito melhor, a dor, a mágoa do que foi feito para você. Estão nos teus tornozelos. Solta e deixa aí. Caminha para os teus joelhos e distancia para que a cartilagem na articulação, para que o líquido sinovial possa percorrer essa articulação. Foi tanto peso que você colocou. Precisa soltar o peso. O peso são as responsabilidades em outras articulações. Mas que afundam esses joelhos, deixa aí. Na sua bacia. Na sua bacia, a força primitiva. A raiva. A raiva não é ódio. Se priva de odiar, mas usa a raiva a seu favor. Usa a raiva para levantar da cadeira. Usa a raiva para não aceitar a injustiça. Usa a raiva a favor dos seres. Para isso, discernimento. Para isso, sabedoria. Nessa articulação, libera o seu movimento. É o seu quadril que levanta as tuas pernas de forma alternada para você caminhar. E é aí também que está a energia sexual, tantas vezes reprimida. Tantas vezes incompreendida. Libera agora. Transitando pela sua coluna, que você já afastou as vértebras, passando pela sua caixa torácica, que você já liberou, pelo seu tecido conjuntivo, relaxando a fáscia, entende que o seu coração é o seu cardíaco e que isso irradia, encontrando caminhos para suas mãos, para você trabalhar na obra, para você realizar o serviço. O cardíaco, a força dele precisa ser desimpedida através dos ombros e da garganta, para que chegue a força nas mãos. Portanto, o peso dos ombros. O cumprir com a expectativa que os outros têm de você é um peso imenso sobre você. Deixa aí. A energia do seu cardíaco precisa chegar nas suas mãos. Seu cotovelo. As suas mãos precisam trabalhar. Desamarra os teus braços, que ficam amarrados através desses ombros e da cervical.
justamente o que faz a conexão entre a mente e o coração. Se o coração cardíaco irradia para as mãos trabalham na obra sendo assessoradas pela inteligência. Se o cardíaco não consegue chegar nas mãos, as mãos executam apenas o que se pensa. E a mente passa a ser a falsa mestra. Se organiza. Com as suas mãos espirituais guiadas pela espiritualidade. Agora, retira os órgãos do seu corpo. Retira o coração e limpa o seu coração. Limpa o seu coração com ervas da espiritualidade. Limpa o seu coração com a força de pajés. O tecido do seu coração precisa conseguir contrair, precisa conseguir relaxar. Tira essa formação de coágulos do seu coração, mágoas guardadas. Tira os seus pulmões. Sopra a vida nos seus pulmões. Tira o teu fígado. Tira os teus rins. Limpa com as águas divinas. Deixa fluir tuas emoções. Traz cada um dos teus órgãos para fora. E com as tuas mãos dirigidas pela espiritualidade, na força crística desse portal aberto nesse momento planetário, se limpa por dentro para receber o que o divino tem para te dar. Tira as obstruções. Se renova na sua fé. Coloca o teu cérebro. Ele precisa ser ativado em todas as partes e hemisférios. A sua glândula pineal. A sua glândula pineal é um diamante no seu corpo. Um diamante bruto. Reconhece, limpa, purifica. Escuta com seus ouvidos espirituais o que os teus órgãos, o que os teus ossos, o que as tuas glândulas estão falando para você. Como você deve se sentar, como você deve conduzir. O teu sono é reparador. Se você não consegue relaxar, como você se regenera? Escuta as orientações do seu corpo para você. O que você precisa? De água, de sono, de luz solar, de pé no chão, na terra, de água salgada, para levar e deixar aí. E sente a espiritualidade professora com você. E agora, com a força dessa espiritualidade, organiza tudo isso no seu corpo físico. Organiza e se compromete a deixar limpo. As meditações de purificação, os jejuns espirituais, se olhados, procurados com frequência, apenas dizem que o condutor, condutora, não tem se mantido limpo.
Portanto, mais importante que a purificação, os espíritos dizem, é evitar que se suje. Nessa organização, deixa aí o que suja, o pensamento que suja, a emoção que suja, o alimento que suja, a postura que suja. Isso tudo se deixa aí no fogo, entre você, espírito, e seu corpo físico, com essa espiritualidade que é campo nesse momento. Existe o fogo da transformação. Despoja ali o que já não te serve, o que seu corpo, o que as células do teu corpo dizem para você que as fere, sabota e até causa lutas interiores contra você mesmo. Queima no fogo da transformação. Agradece a espiritualidade professora conosco. Essa espiritualidade professora pode aqui ter se manifestado durante essa meditação com uma figura de um mestre animal, da mãe natureza, de seres alienígenas, que somos todos. Estamos apenas na Terra por alguns breves anos e pensamos que somos daqui. Aqui é um hotel temporário para uma travessia, uma viagem. Alienígena é cada um e cada uma. E a espiritualidade recorda que estando cada um e cada uma nesse hotel planetário que é escola e hospital. Cuidado com os desejos. Ninguém viaja para algum lugar e quando chega no hotel quer reformar o quarto. O hotel serve apenas de amparo para o que acontece no lugar que você visita. Essa é a espiritualidade professora aqui e agora. Nessa chama acesa que queima, mas que também ilumina. Essa espiritualidade compassiva e misericordiosa coloca você em contato com o que é necessário para você nesse momento de toda a eternidade. Nesse instante, edificado também nessa força crística do Mestre Jesus aqui presente. Seja como for que o orientador, a orientadora apareceu, se revelou. Cultiva sua relação estreita com ele, com ela, com eles. Sejam eles daqui, como você os concebe nessas roupas que conhecemos planetárias, ou sejam alienígenas outra vez. E recorda sempre que somos todos alienígenas. Estamos aqui temporariamente, apegados no quarto do hotel, sem visitar a cidade, o lugar desse hotel, sem aprender no campo, sem curar, sem ser curado. A espiritualidade coloca seu espírito de volta no seu corpo físico. Usa cada articulação do seu corpo. Comanda cada célula do seu corpo. Com a sua consciência, vigia os seus pensamentos. Com a sua presença, mantém suas emoções elevadas. E com a sabedoria,
com a revelação, com o que você viu na meditação de você mesma, de você mesmo, firma agora o teu voto, para que você possa desobstruir o que quer que seja, impedindo que se obstrua, ou seja, cultivando a purificação e a limpeza diariamente, prevenindo a sujeira, ao invés de recorrer a essa meditação com frequência, para limpar o que você descuidou e sujou. Portanto, outra vez, firma teu voto agora. Você sabe o que fazer. Inspirando. Expira as palmas juntas. Namastê. Hare Krishna. Feliz Natal abrindo os olhos. Muito agradecida, pessoas queridas. Essa meditação também pode ser feita com você conduzindo a limpeza no corpo de alguém que você ama. A gente pode fazer isso em outro momento. Que vocês sintam o efeito de tudo isso. Agradecida. Eu vou convidar quem quiser ficar por alguns momentos para falar a respeito do nosso voto. Eu vou pedir 5 minutos para a gente ir ao banheiro e também sair da meditação. Essas meditações elas são mais sensíveis. E só para a gente ancorar de novo no corpo físico de fato. E aí voltar aqui. Eu tenho aqui o horário de 6h44. A gente vai então às 6h50. Então, só alguns minutinhos eu vou parar a gravação para quem quiser ficar, quem quiser tirar alguma dúvida específica de um jejum de alimento de fato. Agradeço profundamente a presença de vocês. Muito bonito sentir um campo tão forte que outra vez vem com a força da espiritualidade de cada pessoa, de cada ser que está aqui. Muito obrigada. Feliz Natal, Hare Krishna, e um grande abraço para vocês. Até aqui daqui 6 minutos. Namastê.